Só confirma aí para mim, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Pode digitar se preferir. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando aí? Sim, sim. Maravilha, então. Então tá, pessoal, boa noite para todos que estão aí, tá? Hoje é uma videoaula extra, né? Na verdade é uma aula online, né? Uma aula extra sobre JavaScript. Vai ser uma aula bem rápida, uma aula tranquila, para vocês já terem uma familiaridade com programação, né? Com a programação de fato, né? Que aqui a gente vai declarar variáveis, criar funções, tornar o código um pouco mais dinâmico, porque o HTML, ele é aquilo que nós já vimos até agora, basicamente não vai fugir muito daquilo não, tá? Ele é uma codificação estática, e o que vai mudar é que a gente vai ver a parte de estilo, parte de layout, né, que a gente não viu ainda, mas agora a programação via JavaScript, ela vai trazer um pouco mais de dinamismo, tá? Nas nossas páginas. Vocês já me conhecem, né? Já estão fazendo um curso lá comigo. Meu nome é professor Roberto, e essa é a experiência que eu tenho, né, na parte de desenvolvimento. Vamos seguir logo para o próximo slide. Isso aqui é o conteúdo que a gente vai ver hoje, tá? Apresentação do JavaScript. Vou falar um pouco do JavaScript para vocês, bem rapidinho, né, sobre a história do JavaScript, sobre o modelo de documento por objeto, que é o DOM, né, para você poder manipular controles, objetos, elementos no browser via programação, né, você tem que conhecer um pouco desse DOM aí, tá, que é o modelo de documento por objeto. A gente vai dar uma olhadinha nele. Características importantes do JavaScript, que é, por exemplo, falar que o JavaScript, a programação, a declaração de variáveis, por exemplo, ela não é tipada, ela é interpretada pelo valor que você passa para cada variável. Essa é uma das características dele. Depois nós vamos ver funções e métodos, gerenciador de eventos, onde codificar, né, como implementar esse código, e vamos fazer algumas praticazinhas aqui com o Visual Studio Code. Uma coisa que eu não coloquei aqui no conteúdo é que eu vou passar aqui as teclas de atalho que nós usamos em aula, né? Nem todos conseguiram anotar, então eu vou falar aqui sobre aquelas teclas de atalho do Visual Studio Code. Vou falar sobre uma extensão interessante do Visual Studio Code, que é uma extensão que você consegue programar e ao mesmo tempo ver o conteúdo na hora que você está programando aparecendo do lado, que é a extensão Live Preview. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que configura. E vou mostrar uma tabelinha dessas teclas de atalho. Tá? Vamos lá. JavaScript, pessoal. JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, tá? Criada em meados da década de 90 pela Netscape Communications. Eu lembro que numa das primeiras aulas, né, se não me engano foi na primeira aula, no primeiro slide que eu apresentei para vocês, eu falei sobre os navegadores como eram antigamente, né? O Internet Explorer, o Netscape Navigator. O Netscape Navigator era um software dessa empresa aí, Netscape Communications. E eles foram os pioneiros no JavaScript, tá? Eles desenvolveram JavaScript, que é uma derivação da linguagem Java, porém interpretada. O Java em si ele é compilado, tá? O JavaScript ele é interpretado. O objetivo era atender a demanda crescente por sites mais interativos e dinâmicos, já que até então as páginas HTML continham pouca ou nenhuma interatividade além dos hiperlinks. Foi aquilo que a gente viu, né? Quando você clica ele vai para outra página. Ou a própria, uma coisa que eu não falei com vocês ainda, mas é um tipo de hiperlink, é a âncora. Quando você tem um texto e você quer ir com o clique do mouse para aquela determinada parte do texto, você clica na âncora, que é um hiperlink, e ele vai rolar o texto lá para baixo para onde você colocou aquela âncora. Então, assim, as páginas antigamente não tinham muita interatividade. Então, eles criaram o JavaScript justamente para poder, né, prover aí esse incremento aí de interatividade nas páginas. O JavaScript permite controlar os elementos de uma página em tempo real, sem necessariamente ter que receber os dados com uma resposta do servidor. Ou seja, a página está lá parada, né? Você pode programar uma ação de tantos em tantos tempos, ou quando você clicar em algum elemento da tela, alguma coisa acontecer sem ter que necessariamente ir no servidor. Tá?
Por exemplo, é possível atualizar o conteúdo de uma página web sem precisar recarregá-la por completo ao preencher um formulário. Formulário, no caso, é um formulário HTML, tá? E esse aqui é o JavaScript DOM, Document Object Model, que eu tinha falado lá em cima, tá? Do lado esquerdo a gente tem um quadro aqui com os principais browsers do mercado, que é esse aqui, olha, é o Opera, esse Ozinho aqui é o Opera, esse azulzinho aqui que lembra uma onda, né, de mar é o Edge, né, surfar na internet, então eles fizeram esse ícone aqui tipo uma onda. Esse aqui é o Google Chrome, que está no centro, que mais é utilizado, né? O Firefox embaixo, tem aqui o desenho da raposinha aqui. E esse aqui é o Safari, para quem tem sistemas baseados em macOS, tá? E aqui do lado está uma diagramaçãozinha do modelo, né, de documento, o modelo de objetos, de documento por objeto. Modelo de documento por objeto. Aí aqui, por exemplo, tem o window, que é a janela, né? Embaixo tem o history, que é o histórico, a localização, location, que é basicamente o local onde você está, tá? O endereço que você está acessando. E logo abaixo disso aí a gente tem o documento, que é o HTML em si, né? O que a gente programa lá, os links, âncoras, e logo abaixo tem os formulários. Hoje a gente vai ver alguns componentezinhos de formulário, tá? A gente vai ver hoje o text e o select option nos exemplos, tá? E o button também. O button a gente vai ver também, tá? Então, assim, o JavaScript, isso aqui é um modelo básico, tá, gente? De Document Object Model, tá? Um modelinho bem basiquinho para a gente entender de forma tranquila, tá? A gente vai aprender a começar a manipular esses caras. O Luan quer fazer uma pergunta. Pode falar, Luan. Luan, não estou te ouvindo. O seu microfone está mudo. Você tem que desmudar ele. Ah, você está escrevendo a pergunta? Tem como criar um texto para abrir um hiperlink? Tem como criar um texto para abrir um hiperlink? Olha, o hiperlink ele vai direcionar o usuário para outros lugares, né? Você pode fazer uma âncora que vai levar com um clique do mouse vai levar o usuário para outro local do texto, ou você com o hiperlink vai levar para uma outra página na internet. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Beleza, então. Então vamos lá. Isso aqui que eu estou explicando, gente, é só uma... Mais na frente vai ficar mais claro. Então, assim, não se desesperem. Isso aqui é uma coisa para a gente já ter gravado na mente, para a gente entender quando lá na frente eu estiver falando document.window ou window.alert, tá? Quando eu chamar os métodos de manipuladores de evento, eu já sei que eu estou falando disso aqui, ó, que é do Document Object Model, tá? Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia de onde o JavaScript atua. Ele atua nesses caras aqui, ó, tá? Todo browser que é compatível com JavaScript, e todos são, né, porque isso se tornou um padrão de mercado, eles vão ter a disponibilidade de manipular esses elementos aqui, ó, Window, Document, Text, todos os controles de usuário, ele vai prover como manipular isso aí. Tá, beleza? Vamos passar aqui. Ó, continuando a explicação, ó. Window é a própria janela do navegador, browser. Quanto ela mede, quanto tem de altura, quantos pixels de altura, quantos pixels de largura, quanto tem de margem, qual o seu histórico. Quando a gente navega na internet, fica lá o histórico da navegação, a página anterior que a gente acessou, e a localização atual, como eu já tinha falado, né, que é o location. Nela será exibido um documento, e o documento aqui é o interessante, é onde está a nossa programação HTML. Ó, documento, aí se define a cor ou a imagem de fundo, que é o que a gente já fez, os links que nós já fizemos, textos, domínio, onde está hospedada a página, que é o caminho, né? Dada a última localização, data da última atualização e etc.
Este documento vai ter imagens, links, formulários, forms, né, formulários e componentes de formulários, entre outros. Tá? Então, o documento, document, que é esse cara aqui, ó, ele vai conter toda a programação que a gente vai poder atuar com JavaScript, manipular com JavaScript. Tá? Características importantes do JavaScript, pessoal. Lembra que eu falei na sala sobre case sensitive e case insensitive? Então, quando a gente digita no HTML, a programação do HTML, a gente coloca as tags lá, o HTML ele é case insensitive. Quer dizer que se você botar uma tag head minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, ele vai entender do mesmo jeito, que vai estar lá entre as tags, sinal do menor para o maior para abrir, sinal do maior para o menor para encerrar. Então ele, tanto faz para ele, o HTML em si, ele é case insensitive, mas o JavaScript não, ele é case sensitive. E aqui está um exemplo nesse slide, ó, se eu declarar uma variável com o identificador nome, vou atribuir um nome aqui, ó. Eu coloquei Pedro Augusto dentro dessa variável nome. Essa variável, gente, para quem não sabe o que é variável, variável é um pedaço de memória, tá, do computador, que eu falo para ele o seguinte, ó, reserva esse pedaço de memória aí, que eu vou guardar uma coisa aí dentro. E aqui nesse caso eu estou guardando um texto. Em programação, o texto normalmente nós chamamos de string, tá? String. A gente vai ver mais sobre isso. Então eu estou guardando uma string aqui dentro. E pronto, guardei, está lá na memória. Depois, em algum momento, eu mandei exibir uma mensagem na tela, ó, alert, pegando o valor que está na variável. Só que aqui, olha o porém, aqui eu coloquei nome com N maiúsculo, tá vendo? Então, muita atenção quando for programar JavaScript. Esse nome aqui, ele não vai encontrar o identificador dessa variável de memória. Por quê? Porque o JavaScript ele é case sensitive. O N do nome está diferente, está maiúsculo, então ele não vai encontrar, então ele vai dar erro de declaração. Simplesmente ele não vai conseguir localizar a variável para exibir o que está dentro dessa variável, que é o nome Pedro Augusto. Beleza? Então, JavaScript é case sensitive, tá? Outra coisa, muito importante da gente saber do JavaScript, é uma linguagem não tipada, ou seja, essa variável aqui ela recebe uma string, mas ela poderia receber um número, tá? Poderia colocar aqui 18, por exemplo, 21. Ele simplesmente ia tratar como número, desde que não tivesse com essas aspas aqui, olha. Uma vez que eu botei as aspas, ele já entende que é um texto. Mas eu não disse para o meu interpretador o tipo da variável, eu simplesmente declarei e atribuí. Então, olha só, as variáveis no JavaScript, elas não são tipadas, tá, pessoal? No JavaScript nativo, elas não são tipadas. Isso vai ficar mais claro lá na frente. Por quê? Se eu pegar duas variáveis, onde eu recebi um valor digitado pelo usuário, olha só, o usuário foi lá, eu falei o seguinte, some a variável A com a variável B. A variável A vai ter 2, a variável B vai ter 1. Quando eu mandar ele somar, e essa variável recebeu o dado do teclado, ele simplesmente vai juntar 2 com 1, vai ficar 21, e não vai ficar 3. Por quê? Porque ele entende que isso é uma string. Então, tem que usar um métodozinho, tá? Uma função que o JavaScript tem, para converter isso aí para número. Vamos ver também, sem desespero. Então, duas coisas que a gente tem que saber agora. Ela é case sensitive e ela não é tipada, beleza? Vamos seguir aí. Tudo vai se esclarecer já já. Funções e métodos. O escopo de programação desta linguagem, do JavaScript, é escrito através de funções criadas pelo programador. Pessoal, função é algo que a gente escreve que vai ser executado, tá? É como se você escrevesse uma receitinha de bolo para o padeiro e o padeiro vai executar aquela receita de bolo lá, ou receita de pão. Ele vai pegar trigo, vai colocar trigo, depois vai colocar manteiga, depois vai colocar leite, vai bater, vai botar ovo, não sei o que. Estou dando um exemplo que provavelmente está fora de ordem. Mas a ideia é essa, você vai escrever uma receitinha, né, a função, né, você vai escrever os comandos, e o interpretador, quando chegar nesses comandos, quando essa função for chamada,
ele vai executar. Então aqui tem um exemplo de função, pessoal. Ó, isso aqui é importante. Não precisa anotar nada agora, tá? No final esse vídeo está sendo gravado, então vocês vão poder rever. Então olha só, função exibir mensagem é uma função que qualquer momento que eu chamar ela lá no meu HTML, ele vai entrar aqui, olha, e vai chamar o window.alert e vai dar uma mensagem na tela. Olá, internauta. Então olha só, isso aqui é o escopo de uma função em JavaScript. Eu tenho a declaração da função, que é uma palavra reservada que diz function, espaço, exibir mensagem, abro e fecho parênteses. Nesse caso aqui, deixa eu explicar por que eu abro e fecho parênteses. A função ela pode ou não conter parâmetros. O que é um parâmetro? É algum valor que eu passo como referência para que essa minha função atue com esse valor. Por exemplo, se eu quiser passar uma idade aí, eu posso passar uma variável aqui, idade. E eu recebo essa idade e faço algum cálculo com ela aqui dentro. Se eu quiser calcular o IMC, por exemplo, eu posso receber duas variáveis aqui, que é altura e peso. Mas enfim, nesse exemplo está vazio, não tem nada, não tem nenhum parâmetro, ele é só uma mensagenzinha que vai exibir na tela, tá? Uma função que vai exibir uma mensagem na tela. Aí aqui, ó, a função exibir mensagem executa o alert do elemento window. Lembra que lá em cima eu mostrei os elementos? Tem o window, document. O elemento window, ele tem um método chamado alert. Toda vez que eu chamo esse alert, eu estou dizendo para o meu browser o seguinte, ó, eu quero exibir alguma coisa para o usuário na tela. E ele vai exibir. Beleza? Vamos seguir. Gerenciador de eventos. O gerenciador de eventos ele pode ser descrito como um programa vigia. É como se fosse alguém que ficasse ali esperando alguma coisa acontecer. Tá? Ele fica de plantão procurando por ações de determinado tipo por parte do usuário. Gerenciador de eventos gerencia o quê? Eventos. E o evento está logo aqui embaixo. O evento. Cada objeto JavaScript tem, além de propriedades e métodos, eventos associados. Um evento pode ser um clique em um botão ou uma tecla pressionada no teclado, por exemplo. Então, assim, quando eu estou lá na minha tela, né? Igual, eu não sei se vocês vão lembrar, no finalzinho da última aula, eu demonstrei o que seria um evento de clique do mouse. Quando eu cliquei em cima do texto, ele exibiu uma mensagem de confirmação, onde pedia lá sim ou não, e dependendo do que eu clicasse, ele fazia uma determinada ação. Então, assim, quando eu vou com o mouse até algum elemento que está com um evento configurado, eu digo que esse movimento aí de clique que eu faço no mouse, ele vai gerar um evento, que é o evento de clique, tá? E com esse evento de clique eu programo uma ação para minha tela. Por exemplo, se eu quiser que quando eu passe o mouse em cima de algum texto, por exemplo, exiba uma mensagem, eu vou manipular o evento onMouseOver, tá? Mas a gente vai ver isso logo mais. Então, assim, eu tenho gerenciador de eventos e esses eventos, que é o clique do botão, que é quando o mouse passa em cima. Um outro evento pode ser uma tecla do teclado, quando eu digito lá no meu navegador, eu posso capturar aquela tecla. Onde isso é importante? Se eu tiver algum campo onde eu só queira permitir que o usuário digite números, eu capturo aquele evento de onKeyDown ou onKeyPress e verifico se a tecla que ele pressionou é um número, tá? Isso tem muita utilidade para validação de formulários, de cadastro, por exemplo. Se o camarada tem que digitar CPF, ele não pode digitar letra ou pontos. Então eu tem um gerenciador de evento que fica ali ouvindo, né? Fica esperando tudo que o usuário está fazendo. Então toda tecla que o usuário, né? Ele pressiona, ele captura aquela tecla e verifica. É um número? É um número, deixa passar. É um número? Deixa passar. É um número? Não. Opa, esse não vai. Tá? Então, são vários eventos que a gente pode capturar.
E onde codificar? JavaScript. Bom, o código pode estar dentro da página que utiliza, sendo visível apenas a ela, ou pode estar em um arquivo externo, sendo visível a todo o projeto, permitindo reutilização de código e assim reduzindo a redundância de código. Por que isso é importante? Se eu quero fazer um JavaScript somente na minha página, eu só vou usar nessa página, beleza, maravilha, eu vou escrever ele dentro. Mas se eu quero fazer um JavaScript, por exemplo, para validar uma máscara de entrada onde eu só possa receber números, que foi o exemplo que eu já passei, que eu já falei aqui, eu vou criar um JavaScript externo, como se fosse uma biblioteca, vou criar essa função lá, e todas as páginas do meu site que eu quero usar aquela função lá, para validar o número digitado, eu vou fazer referência a ela. Com isso eu não preciso ficar reescrevendo o código em todas as páginas. Basta eu olhar para a página, para o arquivo de script que eu criei externamente. Vou mostrar agora aqui um exemplo de como que seria dentro da página, tá? Dentro da página. A gente hoje, nesse momento, só vai ver dentro da página, não vai ver arquivo externo. Eu até coloco um exemplo no próximo slide, mas aqui a gente, por enquanto, só vai ver dentro da página, inclusive nos exemplos práticos. Olha só, onde codificar? Na página. Lembra que a gente programa HTML com as tags? Né? A gente abre uma tag e lá no final, lá embaixo, a gente fecha ela, né, com a barrinha. A tag P de parágrafo, a gente faz isso, a gente abre P, fecha, né, digita o texto, lá embaixo a gente coloca barra P. E todo o texto fica ali bonitinho. Quando a gente faz a tabela table, lá no final a gente faz o quê? Barra table. JavaScript é a mesma coisa. A gente tem aqui o JavaScript, ó, a gente tem o script type, tá, que é o comecinho, é a declaração de que eu vou fazer um script, o tipo text barra JavaScript. E esse cara aqui, ele informa para o teu browser que o tipo do script que você vai utilizar é um JavaScript. Se você colocar somente script e fechar, também funciona. Mas eu prefiro seguir as regras e recomendações do W3C. Lembra que a gente falou do W3C, que é como se fosse um conglomerado, não é conglomerado o nome certo. É uma junção de empresas que determinam padrões de desenvolvimento para a internet. É um consórcio, na verdade, de empresas. E esse W3C, ele orienta que a gente tem que colocar o script type text para ficar claro para o browser que é o type text JavaScript que a gente vai usar. E dentro aqui, olha, a gente coloca todos os códigos JavaScript que a gente está utilizando. Outra coisa, onde eu faço essa declaração aqui de script barra script? Nas seções head ou body, tá? Nas seções head fica lá dentro do title, lá embaixo da declaração de HTML, aí vem, head, HTML, head, aí depois tem o title, aí embaixo do title a gente coloca, que é o título, né? A gente coloca o script JavaScript ali. Aí ele fica visível a todo o escopo da página. Ou eu posso colocar no body, se for algo muito pontual, tá? Vamos ver mais um pouquinho aí, olha. Em arquivo externo. No arquivo externo deve ser escrito em um arquivo, da mesma forma que a gente cria o código HTML, que é um TXT, e no final a gente coloca .html, lembra? A gente vai escrever um arquivo de texto, que no final a extensão vai ser .js, tá? E a gente vai fazer referência na página HTML que a gente for utilizar esse código JavaScript externo, dessa forma aqui, ó. Lembra, quando a gente usa na página, a gente faz assim, dentro do head. Quando a gente vai fazer uma referência a um arquivo externo, a gente faz dessa forma aqui, ó, script type também, text, JavaScript, e aqui a gente coloca o source, ó, o fonte, source, src igual ao caminho, né, que são os diretórios, e o nome do arquivo .js, ó, igual está aqui a explicação. Olha só, quando a gente faz desse jeito aqui, só vai funcionar dentro da tag head, tá? Dentro da tag head. Vamos seguir aí. Implementação, pessoal. Aqui tem um exemplo onde lá no código HTML eu dou um alert, tá? Ele vai aparecer lá na tela o alert escrevendo evento mouse over.
Pessoal, quando a gente programa, isso aqui é um adendo rápido, né? A gente utiliza operadores, tá? Tem os operadores aritméticos, que é aquele que a gente faz soma, subtração, multiplicação e divisão, né? São 4. E temos os operadores relacionais, que a gente faz comparações. Isso é extremamente importante, por exemplo, a gente saber se um comando ele tem que parar ou se ele tem que continuar, por exemplo. Se eu mandar, por exemplo, o meu código contar de 1 até 10, eu tenho que sempre estar comparando o passo que ele está. Passo 1, conta 1. Passo 2, conta 2. Passo 3, conta 3. Ele vai contando. Toda vez que ele conta 1, eu verifico. Passo é igual a 10? Aí eu tenho que usar esse igual a igual. Não, então ele vai para o próximo. Passo igual a 3. Passo é igual a 10? Não. Tá percebendo? Eu estou sempre comparando, né? Então eu estou fazendo uma relação, um relacionamento entre duas coisas. O passo e o valor que eu quero que ele pare, que a gente chama de flag. Então flag é 10, eu vou comparando. Eu posso comparar se é diferente, posso comparar se é menor, se é maior ou igual, se é maior ou igual. Posso inverter uma expressão, por exemplo, se eu digo que algo é verdadeiro, quando eu coloco uma exclamação, isso que é verdadeiro se torna falso. Posso utilizar uma comparação entre dois valores que eu preciso que os dois sejam verdadeiros, são dois és comerciais. Ou se eu tenho duas afirmações, mas eu preciso que apenas uma, não necessariamente as duas, seja verdadeira, eu posso usar o operador lógico ou. São esses dois pipes aqui, ó. Tá? Compara-se pelo menos um dos valores é verdadeiro. Aí aqui, pessoal, tem um exemplo de JavaScript rapidinho para a gente ler, tá? Declarei uma variável idade e atribuí a ela um valor 17. Aqui tem uma instrução no meu JavaScript que é o if. Esse if aqui na tradução para o português é o se, né? Se eu for ler isso aqui em português é o mesmo que se idade maior ou igual a 18, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, eu executo o primeiro bloco, é o que? Da saída verdadeira. A saída verdadeira, ele tem um bloco que ele fala o quê? Exibe uma mensagem na tela do browser, ó, no window, ó, window.alert. Não preciso colocar o window, tá? O browser já entende o alert. Maior de idade, ó, maior ou igual a 18, maior de idade. Se não, else, ó, if isso aqui, se não for verdadeiro, ele vem, só pode ser falso. Else, alert, menor de idade. Até aqui, tranquilo. Está fazendo só uma comparação. Se idade for maior ou igual a 18, se ele tem 18, é maior de idade. Se ele tem 19, ou qualquer idade acima de 18, é maior de idade. Se ele não é igual a 18, nem é maior do que 18, ele só pode ser menor do que 18. Então, de 17 para baixo, menor de idade. Um outro exemplo aqui, também com o if, foi o que a gente viu lá na sala de aula, na última aula, né? If confirm. Esse confirm aqui, pessoal, é um método, é um outro método. Tem esse método alert e tem um outro método aqui que é o confirm. Ele vai jogar uma mensagem na tela, aonde a saída dessa mensagem ele vai oferecer lá dois botões, botão de sim, botão de não. Então, se eu clicar no sim, a saída vai ser verdadeira. Então, ele vai vir sempre para o primeiro bloco de comando dentro do if. Gravem isso. O primeiro bloco de comando dentro do if, se eu não tiver uma exclamação aqui, mas por padrão, sempre primeiro é o verdadeiro. Se não, executa o falso. Beleza? Pessoal, a gente viu ali que quando a gente coloca alert, quando coloca confirm, quando coloca function, a gente está falando de comandos específicos do JavaScript, não é isso? Então, isso aí é o que chamamos de palavras reservadas da programação, tá? O que são palavras reservadas? São aquelas que possuem significado especial dentro do JavaScript e por isso não podem ser usados como identificadores de variáveis, funções ou outros objetos. Por exemplo, se eu for criar uma variável para guardar um nome de função, jamais eu vou colocar o nome dessa variável como function, que isso vai dar pane no interpretador do JavaScript, porque function é uma declaração de função. Se eu disser, por exemplo, aqui, olha,
se eu disser que a minha variável idade é function, function é o nome que eu digo aqui em cima para declarar uma função. Se eu colocar function aqui, ele vai achar que eu estou querendo declarar uma função aqui no lugar de idade. Isso vai dar problema. Só um instantinho que eu vou beber uma água. Então, isso aqui vai dar problema. Então, isso é o que, gente? São palavras reservadas. Eu não posso utilizar palavras reservadas para declarar variáveis, tá? Ou nome de funções mesmo. E aqui tem alguns exemplos de palavras reservadas do JavaScript. If, else, await, boolean, break, byte, case, catch. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Eu vou passar esse material para vocês dessa apresentação. E tem um site aqui que eu encontrei na internet que é bem legalzinho. Esse cara aqui, olha, Celso Kitamura, ele colocou praticamente todas as palavras reservadas do JavaScript. Mas isso aqui também não é uma coisa para você se preocupar muito não, tá? Nós da fala portuguesa, né, nós temos uma vantagem. Toda programação, vocês já viram até agora, tudo em programação, normalmente, é em inglês, né? É o padrão, é em inglês. Os compiladores foram desenvolvidos em inglês, as linguagens de programação, todas elas são em inglês. Ah, Roberto, por que isso é uma vantagem? Porque quando eu criar uma variável onde eu queira, por exemplo, chamar ela de função, eu vou chamá-la de função em português. Então, se eu criar uma função, não é normal, né? Mas vamos lá. Estou dando um exemplo aqui bem didático para vocês entenderem. Eu vou colocar lá function, em inglês, função. Não vai dar problema, porque no meu idioma não é palavra reservada no compilador. Tá? Então, depois eu vou passar essa matéria para vocês, aí vai ter essa listinha lá. E outra coisa, lá atrás eu falei para vocês sobre os elementos de um formulário, né? Então, esse material também vou passar para vocês, tá? Isso aqui é uma referência lá do W3C de todos os elementos de formulário que você pode declarar no teu HTML. Isso aqui é muito bacana. Tem Radio Button aí, tem os Select Options, tem os Text Box, tem os Labels, tem vários elementos que a gente... Tem um Checkbox, enfim, tem uma gama enorme lá de elementos que você pode utilizar para programar um formulário para receber informações, por exemplo, tá? Isso aqui, esse link para vocês podem dar print aí no celular, mas eu vou mandar esse material para vocês de qualquer forma. E aqui, pessoal, é o seguinte, o que eu tinha de passar rapidamente para vocês de JavaScript era esse conteúdo, apresentar o JavaScript para vocês, e agora a gente já vai partir para a prática, tá? Só que eu quero deixar para vocês essas teclas de atalho aqui que foram as que nós usamos lá na última aula presencial, tá? Teclas de atalho do Visual Studio Code. Ctrl S, lembra? A gente está usando muito? Fazer qualquer coisa, Ctrl S. É o salvar, a gente grava o código que a gente acabou de editar. Quando eu acabo de declarar um bloco de programação lá, um table, um fonte, alguma coisa, um parágrafo, o que eu falava para vocês, pessoal? Usa o auto-indentar para o código ficar bonitinho, para ele ficar alinhado. A gente fazia o que? Alt, Shift, F. Então, Alt, Shift, F, a gente fazia o que? Auto-indentação do código. Isso dentro do Visual Studio Code, tá? Do VS Code. Aí, toda vez que eu falava o seguinte, pessoal, mandei um trecho de código para vocês aí no Jitsi para a gente ganhar tempo. Eu falava o que? Copia e cola. Você podia ir com o mouse, né, selecionar, botão direito copiar, depois ir lá no código, botão direito colar. Ou você podia fazer o que? O Ctrl C, copiar, e Ctrl V, colar. E de vez em quando, a gente, né, correndo ali com a aula, a gente colocava... Ó, pessoal, acho que alguém aí por acidente me silenciou. Cuidado aí, tá? Senão vocês não vão ouvir o que eu estou falando. Então, olha só, às vezes acidentalmente a gente recortava o código e colava no lugar certo, né? Porque a gente colava no lugar errado e tinha que recortar e colar. Então, como é que a gente faz isso com tecla de atalho? Ctrl X, tá? O Ctrl X recorta e o Ctrl V cola no local correto. Beleza? Para rodar, executar o código que a gente está fazendo, F5. F5 executa o código.
Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte. E aqui a gente vai ter mais dúvidas e vai tirar algumas dúvidas, né? Então, vamos partir para a nossa execução. Vamos executar esse código bonitão aqui. Vamos abrir o VS Code. Bom, nós já alcançamos 1 hora de aula, né? Eu vou só pegar já alguns exemplos que eu tenho aberto. Eu ia fazer eles do zero, mas eu já vou pegar eles prontos. E só para demonstrar, tá, gente? E aí, quando tiver dúvida, vocês podem levantar a mão e tirar a dúvida, que a gente esclarece as dúvidas aí. Vamos abrir aqui o Workspace. Inclusive foi o que a gente fez em sala de aula. Oficina Azul. Aliás, eu tenho um outro aqui melhor. Deixa eu ver aqui. Até aqui, pessoal. Se vocês querem falar alguma coisa, pode falar aí. Tá liberado o microfone. Tá tranquilo? Tá muito difícil? Assustou muito ou não? O Miguel digitou ali tranquilo. Beleza. Ó, pessoal, vamos seguir nesse exemplo aqui mesmo, tá? Lembra como que a gente roda? F5, né? Só que olha só, eu vou mostrar para vocês uma extensão, tá? Aqui a gente tem o ícone de Explorer, que mostra todo o conteúdo da pasta do nosso site. E aqui, olha, a gente tem um ícone lá embaixo, olha, que é o Extensions, tá? Esse ícone aqui, ele vai mostrar todas as extensões que a gente pode acoplar ao nosso Visual Studio para melhorar ele, para deixar ele um editor ainda mais eficiente, tá? Vamos colocar aqui o Live Preview, tá? É esse primeiro aqui, ó, Live Preview. Eu vou mandar instalar. Ó, tá instalando. Vocês lembram que nas primeiras aulas eu falei assim, ó, quando a gente ainda não tinha o editor, o VS Code, a gente fazia o quê? Bloco de notas e navegador, né? Continuo recomendando testar sempre no navegador. Mas pra gente que está começando agora, né, ver rápido ali o que a gente está fazendo, pode utilizar o Live Preview, porque você vai, na hora que você digita, ele já aparece do lado, tá? É on the fly, você digitou, ele já apareceu do lado, tá? Mas eu continuo recomendando rodar no browser, porque quando você fizer o Luan tá falando aí, olha, o Diego falou massa, tem o Live Share também, beleza, Live Share. O Luan falou que estava utilizando também esse Live Preview. Maravilha, beleza. Isso aí, pessoal. Vai utilizando os recursos que aprender novos. Compartilha com o professor, que a gente está sempre aprendendo também coisa nova. Então, qual é a vantagem de testar no navegador? O navegador ele tem um motor, né, um engine, um motor de interpretação diferente do próprio VS Code. Muito provavelmente o VS Code ele vai utilizar o motor de interpretação do Edge ou do Explorer. Ah, mas eu quero testar um código para ver se ele vai funcionar legal no Mozilla. Então, o programador tem que ter o quê? O Mozilla instalado, tem que ter o Opera instalado, tem que ter o Chrome instalado, tem que ter o Safari. Se possível, tenha o Safari instalado. Por quê? Porque toda vez que você for fazer uma página comercial, você não sabe qual é o navegador que o teu usuário vai usar.
Então é interessante você ter todos eles instalados, tá? Mas o Live Preview é uma mão na roda, é uma ajuda, tá? Como é que a gente ativa? Ó, já está instalado, ó. Como é que a gente ativa ele? A gente tem aqui do lado direito, ó, aqui em cima, ó, tem a aba, as abinhas lá, né, de página, de que você está fazendo. Eu gosto sempre de deixar o Explorer aberto, tá? Mas eu vou deixar ele oculto aqui por enquanto. Aí você clica aqui do lado direito, que ele vai exibir o que a gente está fazendo. Então, ó, ele é como se ele abrisse um mini navegador aqui dentro, ó. Tem aqui o endereço, tá? E aqui embaixo, o texto. Agora, olha só que interessante. Eu quero ver a minha função JavaScript executando. Como é que a gente faz? F5. Ele vai abrir lá no navegador. Ó, executou. Olha só, gente, esse código aqui, o que ele faz? Toda vez que eu passo o mouse aqui em cima, ele exibe um alert. Lembra que eu falei do alert? Olha ele aí, ó. Um alert passando uma mensagem, evento de um mouse over. Exatamente aquele código que está lá no slide. E aqui eu fiz um outro que é o de clique do mouse, ó. Quando clica aqui, ele aparece uma mensagem diferente daquela. Aquela é só um alerta. O alerta só vai ter o botão de OK. O confirme, ele vai aparecer um botão de OK e um botão de cancelar. Esse OK vai retornar verdadeiro, o cancelar vai retornar falso. Então, quando eu der OK, ele vai executar o bloco verdadeiro. Quando eu pressionar cancelar, ele vai executar o bloco falso, tá? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Eu vou fechar esse carinha aqui, esse Live Preview por enquanto. Olha como é que ele ficou aqui, ó. Aqui embaixo, eu manipulei um evento chamado onMouseOver. Aonde está esse onMouseOver? Nesse elemento de parágrafo aqui, ó. Ou seja, quando eu passo o mouse... Deixa eu rodar de novo. Quando eu passo o mouse aqui, ó, rolou o evento, ó. onMouseOver. Esse componente aqui de parágrafo, ele chama essa função aqui. Essa função está aqui em cima, ó. Ó, o bloco de script. E aqui a função alert. Ó. Eu chamei de mensagem essa função. Podia ter outro nome, eu chamei de mensagem. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. A programação... O programador, ele coloca as mensagens de acordo com o que ele está fazendo. Se eu quero exibir uma mensagem, eu vou chamar de mensagem. E esse aqui, ó, cria uma outra função, tá? Aqui eu até peguei esse cara aqui, ó, mas eu não estou utilizando ele não, tá? Mas enfim, eu coloquei lá um if, chamei uma mensagem de confirmação. Se eu clicar no OK, retorna o verdadeiro. Lembra que eu falei? If... O verdadeiro, se confirmou o verdadeiro, executa o método alert que está na saída de verdadeiro. Se não, só pode ser falso. Então, ó, quando eu executo esse código, está rodando aqui já. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Está todo mundo vendo minha tela? Luan confirmou que sim. André sim, maravilha. Então, ó, clico aqui, ó, fiz o confirme. Se eu clicar, opa, saiu tudo agora. Deixa eu voltar aqui. Ó, se eu clicar no OK, ele vai executar o confirmado, ó. Confirmado. Se eu clicar no cancelar, ele vai... Eu não estou usando isso aqui foi só para dar um exemplo, tá? Vou explicar para vocês. Ele executou alert, cancelado, e pegou mais um endereçozinho aqui, ó. O que é esse endereço aqui? Lembra que eu falei do DOM, Document Object Model? E tinha lá Window, History, Location.
Esse cara aqui, ó, é o location. É onde eu estou, qual página, qual endereço, no caso, né, qual domínio minha página está acessando. Como é um arquivo local do meu computador, ele trouxe que estava aqui e jogou aqui, ó. Eu capturei ele, ó, document.location, joguei para uma variável. Vocês notem que aqui eu não utilizei a palavra reservada var, porque o navegador ele já entende que isso aqui sendo atribuído é uma variável, tá? Mas eu gosto de utilizar o var, tá? Aí já é critério do programador. Eu gosto, porque isso aqui eu fiz correndo. Então, ó, domínio recebeu document location. Estou pegando uma propriedade de document, que é a localização, estou passando para esse cara e estou exibindo num alert junto com o texto. Ó, concatenei os dois. Beleza? Aí vou dar OK aqui, vai fechar. E aparecer isso aqui, porque toda vez que eu passo o mouse aqui em cima, ele chama o evento de um mouse over. Chato pra caramba. Mas foi eu que criei esse exemplo, fazer o quê? Então, pessoal, é isso aí, tá? Esse é o primeiro exemplo. Agora vamos complicar um pouquinho mais? Vamos complicar um pouquinho mais. Eu fiz um outro exemplo aqui, a gente finaliza a aula de hoje com ele, que é uma calculadora, tá? O que essa calculadora vai fazer? Na verdade, eu tinha feito um outro exemplo mais simples. Deixa eu ver se foi esse aqui. Foi esse aqui. Não, eu tinha feito um outro exemplo aqui, que era validar a idade. Não lembro se eu apaguei. Ah, aqui, ó, esse aqui, pessoal. Vamos fazer esse aqui primeiro, rapidinho. Vou executar o código. Tá? O que esse JavaScript aqui está fazendo? Eu vou digitar o nome. Roberto. Vou digitar a idade, que não é minha, claro. 21, quem me dera. Validar idade. Opa, ele verificou que a minha idade, ó, é maior ou igual a 18. Então, maior de idade. Mas se eu tivesse 17 anos, menor de idade. Então, é exatamente aquele exemplo lá da apresentação nossa. Ó, fiz um validar idade, é uma função. Declarei uma variável idade. Opa! Olha o elemento document aqui, ó. Eu fui lá no meu documento, que é onde está o meu código HTML. Utilizei esse método aqui, que pega o elemento pelo ID, identificador, e falei o seguinte, ó. Procura esse elemento aí para mim, ó, txt idade. Aí lá no meu HTML, eu tenho um carinha com esse nome, ó. Input. Todo controle de formulário, pessoal, que vai receber dado do usuário, ele começa com input, tá? Grava isso. Todo elemento HTML, que é um controle de usuário, que vai receber dados do usuário, ele vai começar com input, tá? Input type, diz o tipo dele, é um input type text, que é uma caixa de texto. Eu dei um nome para ele de txt idade. Esse elemento aqui, no momento, a gente não utiliza ele. Ele é importante quando eu envio, através de GET ou POST, essa página para o servidor. Como a gente não está fazendo essa manipulação ainda, a gente não está utilizando ele. Mas o ideal é sempre ter o mesmo nome do ID, tá? Via de regra, gravem isso. Quando vocês fizerem algum curso de linguagem server-side, seja ASP, PHP, ASP.NET ou até mesmo Java, alguma coisa assim, sempre o nome, o ideal é ser o mesmo do controlador da página, tá? No meu DOM, no meu Document Object Model, eu vou enxergar ele através desse ID. Então lá na minha função JavaScript eu chamei de txt idade, tá? Procurei ele, achei, mesmo nome, e falei o seguinte, pega o valor dele aí, ó, .value, e passa para essa variável aqui. Passei para a variável, guardei lá no espaço de memória. Aí vou usar a instrução if, que é um teste condicional, tá? Verifico. Idade, ó, o operador relacional aqui, pessoal, ó. Estava naquela tabelinha da apresentação. Idade é maior ou igual a 18? Se for maior ou igual a 18, ou seja, isso aqui é verdadeiro. Essa afirmação sendo verdadeira, eu executo o que está aqui. Se não, eu executo o que está aqui.
Beleza? E é isso que está acontecendo aqui, ó. Vamos rodar de novo esse código. Vamos ver se foi agora. Está aberto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Joana, 15. Menor de idade. 18. 18 é verdadeira, maior ou igual. É igual a 18. Pode não ser maior, mas é igual. Maior de idade. Beleza, pessoal. Isso aí foi mais um exemplo. Agora vamos ver o último exemplo, que é um pouquinho mais trabalhosinho só, mas é tranquilo também, tá? Vamos rodar esse código aí, ó. Esse código foi um pouquinho maior, tu vê que, ó, a programação já vai aumentando, ó. Mas é assim mesmo. Para fazer as coisas funcionar, você tem que codificar mais. Não quer dizer que mais código é mais eficiente, não. Você pode fazer a mesma coisa com menos código, desde que seja eficiente. Vamos lá, eu fiz uma calculadorazinha onde eu tenho o valor 1, valor 2, a operação e o resultado. Quero somar 20 mais 5. Vou selecionar a opção somar, calcular, 25. Eu quero multiplicar 20 por 5. Multiplicar. Ah, eu quero subtrair. Opa, beleza, está funcionando. Somar. Eu fiz todos, né? Dividir. Está funcionando. Como é que é essa lógica aqui, pessoal? Mesma coisa do outro. A diferença é que aqui, além de eu utilizar os controles, né, os métodos que localizam componentes HTML do formulário, eu vou utilizar operadores relacionais e aritmético. Então, assim, esse exemplo está bem completinho. Ó, eu tenho o que na minha tela? Vamos olhar aqui, ó. Agora aqui é interessante eu usar o preview. Deixa eu tirar o Explorer aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o valor 1. Ó, o valor 1, eu declarei ele aqui, ó. Input, lembra? Todo controle de tela que vai receber dados do usuário começa com input. Esse cara aqui é um outro tipo de controle de formulário. Esse cara aqui é um controle que eu chamo de Select Option, tá? Select Option é exatamente isso, ó. Opção de seleção, ó. Eu tenho uma opção aqui, olha, uma caixa de seleção com opções. Ó. Eu tenho quais opções? Multiplicar, dividir, somar e subtrair, que são os textos que aparecem. E para cada texto que aparece, eu tenho um valor aqui, ó. Multiplicar é o asterisco, dividir é barra, né? Barra para a direita, ou slash. Somar é o mais, o plus. Subtrair é o menos, o minus, tá? E conforme a seleção que eu escolho aqui, quando eu aperto o botão calcular, o meu código vai lá nesse cara, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, chamei calcular. Calcular tá aqui, ó. Botão, ó. Botão calcular. Ó a tabela aqui, ó. Utilizei a tabela para colocar um botão do lado. Desculpa, pessoal, carro barulhento aqui. Ó, eu utilizei uma tabela para formatar os meus botões, eu colocar um do lado do outro. Se eu não tivesse colocado uma tabela com duas colunas, simplesmente o botão calcular ia vir para baixo, tá? Então eu dei uma formatadinha aqui com uma tabela, tá vendo a utilidade do que a gente já aprendeu? Ó? Utilizei uma tabela para colocar um do lado do outro. Então tudo que a gente está vendo tem utilidade. Basta saber como que a gente vai usar e ter criatividade, tá, pessoal? Então olha só, coloquei o botão limpar aqui, o botão calcular aqui, um do lado do outro. Quando eu clico no botão calcular, eu vou estar manipulando o evento de onClick. OnClick, ó, o clicar, clique ligado, ó, calcular, ele vai chamar a função calcular. Ó, chamou a função calcular. Quando ele chama a função calcular, ele vai lá nesses controles aqui, pegar o que tem em cada um deles, nesses três primeiros aqui, ó. Ó, a operação está nesse cara aqui, opt operação.value, guardo aqui. Pego o valor que está no primeiro,
guardo aqui, nessa variável, que é um pedacinho de memória. Lembra? A variável é um pedacinho da memória. Eu vou lá e guardo alguma coisa lá para usar. Depois eu vou usar aqui embaixo. Então, primeiro eu estou pegando os elementos. Ó, peguei o valor 1, valor 2 e declarei uma variável com outro espacinho de memória que eu vou guardar o resultado daquele cálculo. Tá? E aqui vem a primeira instrução if. A operação que eu escolhi, ó, o valor dela é multiplicação? Nesse caso aqui é. Opa, se é, entra aqui e faz essa conta, ó. Resultado, a variável lá, a memória lá vai receber valor 1, asterisco é o que, pessoal? Multiplicação. Então, ó, multiplicação entre val1 e val2. Ele vai guardar nessa variável e vai exibir aqui embaixo, ó. Aqui eu já faço o contrário. Lá em cima, eu pego os valores dos controles e guardo nas variáveis. Aqui eu pego o valor da variável e exibo no controle. Então, vamos fazer isso aqui devagarzinho. Eu vou fazer um debug. Lembra do debug? A professora Edna perguntou? Então, vamos ver agora o debug funcionando na prática, tá, pessoal? Eu vou rodar no browser. Rodar direto no browser. Aliás, já está rodando no browser. Ó. Eu vou colocar um breakpoint. O que é um breakpoint? Ó? Ponto de parada. Quando esse código for executar, ele vai parar na linha 13, tá? Eu vou colocar aqui 20, 40. Vou colocar aqui, ó, somar. Calcular. Ah, ele não passou por causa do preview aqui. Deixa eu tirar o preview. Tem que fazer fora. Vamos lá. 20, 40, somar. Calcular. Opa, tá vendo que ele parou aqui, ó? Ó. O que nós temos aqui nesse controle aqui? Val1. Vamos ver? Ó. 20, tá vendo? Eu parei o mouse aqui em cima e ele mostrou 20. Vamos ver o que tem no Val2? Eu parei o mouse aqui, opa, 40. Qual foi a opção selecionada aqui? Foi soma, então tem que ter um mais aqui, ó. Opa, tem um mais. Não sei se vocês conseguem ver aí. Então, uma vez que eu peguei tudo isso, eu vou fazer, ó, um por um, ó. A operação é mais, não é isso? Então, ele não pode entrar aqui no primeiro. Ó, não entrou no primeiro. É divisão? Não vai ser divisão, então ele tem que ir para o else de novo. Else if. É mais? Opa, é. Então ele vai ter que entrar aqui. Vocês lembram que eu falei que se eu somar dois carinhas que vieram do usuário, ele concatena? O que é concatenar? Juntar. Aqui eu digitei 20 e 40. Se eu não convertesse esse cara aqui inteiro, ele ia colocar 2040. Vamos lá. Vamos executar. Ó, 60. O que acontece se eu tirar isso aqui, pessoal? Ó, se eu simplesmente mandar ele somar 20, valor 1 com valor 2. Olha que interessante isso. Ó, 20, 40, somar. Ó, entrou aqui, pá, pá. F10 vai passando passo a passo. Olha o que ele guardou lá em result, 2040. F5 sai do modo debug, que é o modo depuração. Ó, tá vendo? Ele não somou 20 com 40, ele concatenou. Concatenar, pessoal, é isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui com dois valores string, dois valores texto, é o mesmo que eu juntar eles. Se eu quiser somar aritmeticamente, eu tenho que trabalhar com dado numérico. Como é que eu faço isso? Convertendo, é o único jeito. Como é que eu faço para converter? Usa a função parseInt. A função parseInt vai converter o valor desse cara para inteiro. E é isso aí, pessoal, que eu tinha para demonstrar para vocês hoje. É isso, tá? É uma aula extra, já para vocês começarem a se familiarizar, tá, com JavaScript. Eu vou passar esse PDF para vocês. Vou colocar esse código aqui da calculadora agora aqui no Jitsi. Posso colocar ele também lá no WhatsApp.
tá? Mas quem conseguir capturar ele aí no Jitsi já pega ele para poder brincar. E é isso aí, pessoal. Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Pode mandar mensagem depois também, porque a gente já estourou bastante nessa hora. Era 1 horinha só, estamos a 1h20. Alguém quer falar alguma coisa? Luan, quando a gente concatena, a gente só coloca o mais, tá? E quando o valor vem do usuário, o usuário digitou um valor na tela, eu capturei aquele valor. Automaticamente o interpretador entende aquilo como string. String é texto. Texto alfanumérico, né? Caractere alfanumérico, você não soma algebricamente, você só concatena. Então, se você quiser fazer uma soma de números, por mais que esse valor texto seja um número, você tem que converter. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, vocês podem ter dúvidas depois, não tem problema nenhum, tá? A gente vai se falando, vocês podem falar em sala de aula ou me mandar no privado ou no grupo mesmo, sem problema nenhum. Até porque a dúvida de um pode ser dúvida dos demais. Então, mandando no grupo também eu respondo assim que eu puder, tá? Assim que possível eu respondo. E é isso aí, pessoal. Muito bom estar com vocês. Obrigado por assistirem essa aula. Parabéns pelo interesse, tá? Nós temos presente aqui na sala de aula Diego, Michele, Luan, Daniele, André e Débora. Maravilha. Parabéns para vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bom descanso aí. Curtam o restante do feriado, final de semana. Tudo de bom para vocês aí. Um abraço.